Olá pessoal, bem-vindo e bem-vinda ao canal AmuInvest. BCRI11, o BCRI, vale a pena? Venha saber. Artlist.io. Então pessoal, antes da gente saber a respeito desse fundo imobiliário, eu gostaria de pedir humildemente, por favor, deixa o like no vídeo. Comenta para nós, você conhece esse fundo imobiliário? Você sabe de qual setor ele é? Em que ele investe? Quem é a gestora? Comenta, que seu comentário é muito importante para o crescimento e desenvolvimento do canal. Compartilhe esse vídeo com as pessoas que você conhece, nos ajude a levar conhecimento e educação financeira a mais pessoas. Like, comentário e compartilhamento é de graça, não custa nada e vocês vão nos ajudar imensamente. Temos o objetivo de tentar alcançar 5 mil inscritos até o final de janeiro e já contamos com 4.057 inscritos. Se você está gostando do canal e quer nos apoiar, você pode tornar-se membro. Tornando-se membro, você vai fazer jus a benefícios exclusivos. Você faz jus a acesso antecipado a vídeos, você tem preferência quando pede um vídeo, você participa de um grupo fechado do Telegram, tá bom? Então eu gostaria de agradecer imensamente aos últimos membros, o Sérgio, o Carlos e o Marcos. E esse vídeo foi uma sugestão do membro Wellington. Sempre que algum membro pede um vídeo, eu tento atender o mais rápido possível. Então tá aí o vídeo que o membro pediu. Antes da gente ir para o vídeo propriamente dito, caso você queira apoiar o canal, você tem mais uma forma de apoiar, que é por meio do abrindo uma conta nas corretoras Clear ou MyCap. Abrindo conta na corretora Clear e investindo a partir de R$100, você vai ganhar um bônus de R$70. E você abrindo na corretora MyCap e investindo a partir de R$100, você ganha um bônus de R$50. Tem que abrir com o nosso link, tá bom? Se você quiser nos apoiar, eu vou ficar imensamente grato. Esse fundo imobiliário, ele é do setor de recebíveis, é um fundo de papel. É um dos fundos bem antigos, ó, ele foi lançado em 2015, ou seja, ele tem bastante histórico. Ele é de base 100. Banestes é o seu gestor e é um dos poucos fundos da Banestes que eu gosto, tá? Ele é de títulos e valores imobiliários e tem uma excelente liquidez aí, uma boa liquidez de 1.100.000 por dia. Os usuários do site dão nota 4 de 5, ele está no IFIX com 0,61% e ele conta com 6.200.000 cotas. Em termos de PVP, esse fundo está sendo negociado próximo ao seu preço justo, 1,01, 1% de ágio. O que isso significa? Significa que o fundo tem valor de 661 milhões e o mercado está aceitando pagar 669 milhões. Então, as suas cotas valem atualmente R$ 105 e o mercado está disposto a pagar R$ 106,95. Do mês 11, como referência, é um fundo que conta com 45 mil cotistas. Vamos à frente. Nesse slide, a gente consegue observar o quanto esse fundo está sendo negociado atualmente. Então, atualmente, esse fundo está sendo negociado a R$ 106. Ele teve uma mínima no último ano de 101 e a máxima de 119. O que a gente observa? Como é um fundo com bastante histórico, no final de 2019 estava todo o mercado muito eufórico. Então, nesse final de 2019, esse fundo chegou a ser negociado a patamares de 130, 133. Vem o momento pandêmico em março, e esse fundo atinge o seu menor valor desde então. Então ele atinge um fundo de R$ 87. Rapidamente o fundo se recupera, fica lateralizado a patamares de 110, começa a ficar uma boa recuperação, atingindo próximo a 120, e como todo o mercado, desde mais ou menos março a maio, ele começa a ter queda aí. E aí, em novembro, como ocorreu com todos os fundos que eu trouxe até aqui, em novembro esse fundo atinge esse valor aí, ó, de R$ 101 aí em novembro, tá? E o que a gente observa? Rapidamente o fundo se recupera e volta próximo ao seu VP. Então, nesse mês de novembro aqui, ó, nessa segunda quinzena de novembro até o final do mês, o que acontece? Foi uma grande oportunidade para entrada em vários e vários ativos aí. Quem aproveitou, aproveitou. Quem não aproveitou, agora vai ter que tentar esperar uma nova oportunidade, tá? Vamos à frente aí, vamos lá. Nesse ponto aqui, o que a gente observa? A gente observa o quanto o fundo vem entregando. Como a gente viu,
Esse é um fundo que possui 5 anos de histórico. Alguns investidores só investem em ativos que tenham pelo menos 5 anos de história. Então, esse fundo tem histórico. E o que a gente observa também? O último anúncio, que inclusive já vai ser pago em 2022, em janeiro, foi um anúncio de 1,35, muito provavelmente do excedente do semestre aí. A gente vai ter que aguardar o relatório gerencial para verificar se é isso mesmo. Esse fundo já passou por 9 subscrições. A última subscrição ocorreu em junho do ano passado, de 2021. Vamos à frente. Nesse slide, a gente consegue observar tudo que o fundo pagou ultimamente. Então, a gente consegue ver os pagamentos aí, ó, de 90 centavos em janeiro do ano passado, de 2021, e ele vem no acrescente 1,15, 1,50, quase 1,60, e aí ele volta a recuar, 1,30, R$1, 1,13, 1,10, ele fica mais ou menos nesse patamar. Então ele estava entregando entre 1,10, 1,13, 1,15 e vem com essa entrega extraordinária de 1,35. Acredito eu, novamente, que sejam os excedentes aí do semestre. Então esse 1,35 que ele vai pagar no dia 14 de janeiro, na data de fechamento, que era 30/12, a uma cotação de 108, representava um yield de 1,25. Como ele teve uma pequena queda na data de hoje que eu estou gravando o vídeo, aumentou um pouquinho o yield para 1,26. E esse fundo vem com yield aceitável aí de 13,43, o que dá mais de 1% ao mês aí, algo bem interessante. Vamos à frente. Aqui são todos os fundos imobiliários que têm o Becrino em sua carteira, no seu portfólio. Então o SNFF ele detém 1,7% do fundo, que eu reputo ser bem tranquilo isso aí, sabe? Tipo, quando é acima de 5% na mão de um único institucional, eu vejo isso como perigoso, porque aí o institucional passa a dominar o ativo, né? Então eu vejo isso como sendo algo meio que problemático, tá? E aqui a gente vê os demais fundos que tem ele em seu portfólio. BCFF, o ARRI, o TFOF, o HFOF, o IFID. Se você acompanha, e aí tem os demais aí. Se você acompanha a carteira do canal, a gente tem uma série que é ela era do 0 aos 1.000, com pouco dinheiro, e agora a gente está na segunda fase, que é dos 1.000 aos 10.000. E esse ARRI foi o primeiro aporte já nessa nova fase, tá? Então, a gente gosta bastante dele, e a gente tinha... tem um vídeo aqui no canal a respeito dele. Qualquer coisa você pode clicar no vídeo aí e ver a respeito, tá? Vamos à frente. Aqui a gente já está dentro do relatório gerencial. E aí a gente consegue observar o que o fundo cobra aí. Então o que acontece? 1% sobre o valor de mercado é a sua taxa. Contudo, eu não sou muito bom nesses cálculos aí. E o que a gente observa? A gente vai pegar aqui o acumulado do semestre e vai ver aqui, 3.349.000 e vai verificar o que isso representa frente aos 38 milhões totais. Seria interessante se o fundo trouxesse pelo menos os 3 últimos meses, e do jeito que está aqui, tá bacana, tá? Só que ao invés de desde o início, na minha opinião, seria melhor os 12 últimos meses. Outro ponto que seria interessante se ele trouxesse o seu acumulado de dinheiro ou não. E ele fizesse um destrinchamento dessas despesas. Por quê? Pode ser que uma boa parte dessas despesas não esteja indo para a taxa. Pode ser que parte disso seja outros tipos de despesa, tá bom? Apesar de que fundos de papéis, a maior parte das despesas vão para a taxa mesmo. Enfim, vamos calcular aqui para a gente ver o que está representando isso aqui. A gente vai pegar 3.349.000 vezes 100 e vai dividir pelos 38.792. Lembrando que eu reputo que é saudável no máximo 15% de taxa para o gestor, tá? Mais do que isso, eu prefiro não investir no ativo. Aí alguns me perguntam, né? Poxa, amor, por que você fica com essa neura? Por que você fica com essa, entre aspas, né? Essa bobeira de 15% e tal? Por causa do seguinte, pessoal. O risco do fundo imobiliário é nosso. O dinheiro é nosso, o risco é nosso. Se ocorrer qualquer intercorrência, quem vai sofrer vai ser a gente. O gestor, no máximo que vai acontecer, ele abandonar o fundo e ele abrir mão do fundo, como alguns já maus gestores fizeram. Eu não vou falar porque não vem ao caso aqui. Mas tem uma gestora aí que está indo muito mal, obrigado, e que se falou não para os cotistas. Ele está tentando se desfazer do fundo e falou não, se não tiver satisfeito qualquer coisa, a gente entrega a gestão. Uai, é complicado, entendeu? Então assim,
mais que 15% para mim não dá. Eu não vejo como sendo justo aí, tá bom? Vamos à frente. Aqui a gente já está dentro do portfólio do fundo. O que ele possui de ativos aí? O que acontece? Esse BCRI, atualmente eu não tenho nem na minha carteira fechada, nem na carteira do canal. Como hoje a gente tem muito mais variedade, eu acabei optando, por exemplo, em ter o CVBI. É um fundo, na minha opinião, mais middle risk, mais high grade, entendeu? Mas o Banestes, como eu disse, acho que é o único fundo da gestora Banestes que eu reputo ser muito bom. Então já tive e assim, teria tranquilamente esse ativo. Na minha opinião, é um fundo também mediano aí para middle risk ou high grade daí. Por quê? O que a gente observa? Um ponto muito positivo dele. Ele tem bastante diversificação de ativos. O CRI que ele tem maior concentração, ele corresponde a 5% do seu portfólio. E isso, para mim, é algo muito interessante. O que acontece? Eu tenho, na nossa carteira, muitos ativos mesmo. E eu vejo algumas pessoas questionando o seguinte: poxa, amor, por que você tem tantos ativos assim? Você não acha que é pulverização? Ora, na minha opinião, não. Por quê? Porque é o seguinte, ó, se um gestor profissional, alguns deles não se expõem mais do que 5% do seu portfólio, por que eu, um pequeno investidor que não tem a expertise desses caras, vou me expor mais do que 5%? Então, por exemplo, na nossa carteira lá, o máximo que um ativo vai ter à disposição é 5%. Entende? O máximo. E aí eu não vejo problema eu me expor a mais ativos. Por quê? Me questionaram certa vez: amor, essa sua carteira que você está fazendo aí pública e tanto a minha carteira privada, ela é para quanto tempo? Ora, a minha carteira, assim, ela entre aspas é ad eterno. Eu não tenho prazo nela. Eu quero ter essa carteira pro resto da minha vida, entendeu? Então eu quero que ela sirva e passe para os meus herdeiros. Então não estou preocupado com essa situação. Continuando aqui, o que é um ponto, entre aspas, negativo? Seria interessante se o fundo trouxesse mais alguns dados. Ele traz aqui ó, o duration, que é interessante, traz o LTV, que é outro ponto importantíssimo. Lembrando que o LTV, o ideal é que ele seja abaixo de 50, tá? E tem alguns LTVs altos aqui, mas são LTVs corporativos, então é aceitável isso. E ele não tem rating em todos os seus ativos, apesar que isso aqui para mim é menos mal. Agora, para mim, ele deveria trazer aí se os ativos estão com inadimplência, o fluxo de caixa, razão de PMT, entre outros, entendeu? Então, para mim seria muito interessante se tivesse isso aí, tá? Vamos à frente. Virando a página, a gente vê mais ativos, ó. São duas páginas que eu cortei no meio, por isso que tá dando era para dar 4 slides, mas eu cortei a última, tá? Aqui ainda teria mais uma para cima aqui que eu acabei cortando. E eu trouxe essa última aqui só para a gente ver o seguinte: o fundo também investe em fundos imobiliários. Lá, daqui a pouco a gente vai ver que esse total de fundos imobiliários aqui, ó, representa 10%, e aí aqui é o único ponto que, assim, vai ser uma crítica, na minha opinião, crítica grave para esse fundo. Ele tem 10% em caixa. Lembra que a gente viu que a subscrição ocorreu em junho? Por mais que ela tenha demorado para finalizar até julho, o fundo teve agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro, 5 meses, que seja 4 meses, enquanto outras gestoras alocam em 1 mês, 2 meses, sabe? Já está indo para 5 meses e ainda tem 10% em caixa. E qual que é a problemática disso aqui? A problemática é porque, lembra da taxa que a gente estava vendo lá atrás? Você acaba pagando taxa sobre um dinheiro que está alocado rendendo 100% do CDI. Ó. Então isso aqui para mim é muito ruim. É algo que eu fico bem assim... Se fosse um ponto aqui que eu talvez deixasse de investir nesse ativo, seria isso aqui. Para mim é algo bem problemático, sabe? Então é o único ponto de atenção aqui que tem. E fundo imobiliário ele não está exposto, ele tem poucos. O DEVA representa 3% do seu PL. O HCTR representa mais 3,62%. Ele tem ali Versalhes, tem DEVA que ele comprou, tanto Versalhes quanto DEVA ele comprou um pouquinho. E tem o SNFF aí, tá bom? Vamos à frente. Aqui a gente já está vendo um detalhamento do seu portfólio.
a gente observa que a maior parte dos seus ativos, 63% dos seus CRIs, estão indexados a IPCA mais 7. Ele vai ter ali 4% a IGPM mais 8. Aí vai ter uma pequena parcela em GPDI mais 7. Esse NA 10,6 aqui são os fundos imobiliários. Ele vai ter ali, ó, CDI mais 2, que é mais 11%. E aí no caixa, esse aqui que é 10% aqui é o caixa que ele tem. Aí aqui ele traz, ó, total dos CRIs, quase 80%, 10% em FIIs, e esse aqui que ele traz como FII é como se fosse o fundo soberano, é o fundo CDI, tá bom? Vamos à frente. Aqui a gente vê mais detalhamentos aqui, e aí um ponto que eu digo que é mais seguro para esse fundo, ó, 55% dos seus CRIs é do setor corporativo, que é o setor mais seguro. Aí ele vai ter ali uma pequena porcentagem de multipropriedade, outra pequena porcentagem de loteamento, ele vai ter 5% em shopping, que também é muito seguro, 8% em residencial, que não é tão problemático, e mais 5% em pulverizado, ou seja, ele tem bastante ativos aí seguros, na minha humilde opinião. É um fundo que tem bastante diversificação pelas regiões, Sudeste é 58%, mas ele também na região Sul, Centro-Oeste, Nordeste, Norte, ele tem todas as regiões do país. E outro ponto também que traz bastante segurança para o fundo, ó. Cota sênior e única é 98%, ou seja, ele também traz bastante segurança nesse tipo de situação aqui, ó. E subordinadas e mezanina apenas 1,2%. O duration médio, que é o que interessa, tá 3,6, tá bem interessante aqui, que o ideal é entre 3 e 4, né? E o LTV médio, o que é o LTV? É Loan to Value. É o quanto da carteira ele tem garantia. Então, quanto menor o LTV, melhor. E 50% é o que é indicado. Como esse fundo tem muitos ativos do setor corporativo, o LTV poderia ser até mais alto, que eu não veria isso como um problema, tá? E como é que funciona esse LTV? Significa o seguinte, ó, que para cada R$50 de dívida, ele vai ter 100 de garantias ali. Então, por isso que quanto menor esse LTV aqui, melhor. Ó. Se o LTV fosse 60, significaria que ele tem 60 de dívida e 100 de garantia. Se o LTV é 80, significa que ele tem 80 de dívida e 100 de garantia. Então, quanto menor esse LTV, melhor. Vamos à frente. Então, pessoal, o que eu tinha para falar a respeito do BCRI são somente essas informações e o que entre aspas, é o problema. O Banestes, os seus relatórios não são muito bons, tá? Então, tem poucas informações no relatório, por isso que a gente só tem as informações que aí estão. Eu gostaria de pedir, reforçar novamente, por favor, deixa o like no vídeo e comenta para nós. Você gostou das informações que você viu? Vou reforçar novamente. Teria tranquilamente esse ativo no meu portfólio, tá? Eu acabei optando por outros ativos aí, high grade e tal, e estou bem satisfeito com os ativos que eu tenho. Mas, novamente, teria tranquilamente esse ativo aí, tá? Compartilhe esse vídeo com as pessoas que você conhece, nos ajude a levar conhecimento e educação a mais pessoas. Like, comentário e compartilhamento é de graça, não custa nada e vocês vão nos ajudar imensamente. Temos o objetivo de tentar alcançar 5 mil inscritos. Se vocês quiserem, puderem nos ajudar nessa meta aí, ficaria imensamente grato. Se quiser apoiar o canal, tornando-se apoiador aí, seria bem interessante, ficaria imensamente grato também. 10 centavos por dia, acredito que não vai onerar e vai fazer grande ajuda pra gente. Gostaria de agradecer imensamente aos últimos membros, Sérgio, Carlos e Marcos. E se você também quiser apoiar o canal, você pode apoiar por meio de abrir uma conta nas corretoras Clear ou MyCap. Tá aí o Wellington, que é nosso membro, muito obrigado aí pela sugestão. E espero que tenha gostado. E vou reforçar novamente, achei muito bom o fundo aí, teria tranquilamente no nosso portfólio. Isso não significa indicação de compra, venda ou manutenção do ativo. Então, eu vou ficando por aqui. Espero que tenham gostado do vídeo e espero encontrá-los nos próximos vídeos. Fiquem todos com Deus, tenham uma boa tarde. Fui! Artlist.io. Music licensing reimagined.
Artlist.io.